Lagianas e lagianos, mais uma vez, uma satisfação chegar até você. É a nossa sala de visitas pela Rádio Princesa, pela Nova Era TV. E o nosso convidado muito especial hoje é o Executivo de Habitação, Enio Dovime. Tudo bem, Enio? Tudo bem, Maurício. Então, em primeiro lugar, bom dia, aos ouvintes da Rádio Princesa e as pessoas que assistem a TV, A gente está aí para falar sobre o setor de habitação, que a gente é o executivo desse setor aí do município de Lages. Já vamos abranger este assunto, só para recordar, eu já tive o prazer de recebê-lo aqui e você explicou o porquê de Enio Dovime. Exatamente, a gente teve a oportunidade no ano passado, estar conversando aqui sobre o setor de habitação e também falando um pouco da questão pessoal, E quem não acompanhou não sabe por que do apelido Enio Dovime. Exatamente. O Enio Dovime foi uma questão assim que a gente trabalhava com o Vime, tinha uma fábrica de móveis de Vime, e aí acabou a gurizada que ia lá visitar a fábrica e tudo mais, e a gente trabalhando com o Vime começaram a falar Enio Dovime. Enio Dovime, vamos lá na fábrica do Enio Dovime, porque associava a Enio com o Vime ali, E aí foi pegando, então isso se tornou popular e acabou indo para a gente, quando entrou na política, já estava bem popularmente conhecido como Enio Dovime. E aí acabou hoje sendo uma marca, como os outros do nome da gente, Bom, você já trabalhou na SDR, hoje ADR, em que João Alberto Duarte é quem preside, é o secretário. E recentemente o Pinho Moreira, assumindo o governo do estado, disse que ia acabar com o cabide de emprego e tudo mais. E fechou a DR de São Joaquim. E há quem fale que a Pagani, lá de São Joaquim, viria aqui ocupar o espaço do João Alberto Duarte. Qual é a sua opinião? Está acabando o cabide de emprego ou o Pinho Moreira quer jogar para a galera mesmo? Bom, Maurício, eu acho que são duas coisas que são distintas uma da outra, que uma é questão de economia, e eu acredito que eles têm que fazer o enxugamento da máquina, senão não fecha as contas no final do ano. Isso para mim é uma coisa bem definida. E outra coisa é nesse momento, que é um ano político, um ano eleitoral, faz o marketing dessa situação para colher frutos. Eu acredito que mais ou menos nessa linha. Vem cá, se é para acabar com as ADRs, você não seria favorável que se acabasse com todas? Na verdade, eu particularmente, é um pensamento meu, e por entender, porque eu trabalhei durante um período de um ano, no ano de 2013, eu fui gerente operacional da gerência regional de Lages. Então, eu, particularmente por ter participado, vejo que não é o caminho acabar com todas. Não é necessário tudo que tem. Ela tem a sua importância. Tem a sua importância e não existe e nunca vai acabar. Por quê? Porque tem um corpo de funcionamento do Estado que ela precisa ser gerenciado. Temos aí uma série de funcionários públicos que prestam serviço nessa região. Então, como é que você vai desativar e vai acabar com um setor que precisa de um gerenciamento? Então, não existe isso de alguém que vem propagar essa ideia de que vai acabar, nunca vai acabar. Vai mudar o modelo administrativo, vai só transformar de um modelo para outro, mas ela nunca vai acabar. Porque é necessário, e no meu modo de ver, na minha opinião, por ter participado do governo, o que é necessário hoje é um remodelamento, mas na questão de autonomia, de gerenciamento, e ter autonomia para você poder discutir os projetos regionais, locais, e ter autonomia para executar, para fazer. Então, descentralizar simplesmente só politicamente não vale a pena para a sociedade. Mesmo porque, em termos de cabide de emprego, o que está acontecendo na verdade é saírem aqueles que eram aliados a Raimundo Colombo e os partidos que estavam ao lado dele, e agora estão sendo inseridos os que sempre estiveram ao lado do PMDB.
do governador Pinho Moreira. Exatamente. Então, é um remanejamento de pessoas, né? Até porque hoje tem um corpo de pessoas comissionadas e outros que são funcionários públicos efetivos, né? Então, incorpora uma série de coisas. Tem o DEINFRA, né, que tem dentro da própria regional aqui. Então, é por isso que eu digo, não tem como... O seu partido é o PSD. Exatamente. O partido do governador Raimundo Colombo. E fala-se que o PP estaria lançando o Esperidião Amin ao governo do Estado nas próximas eleições. E que o PSD entraria com o vice. O amigo tem conhecimento disso? Eu tenho acompanhado, né, as declarações do presidente do partido, que é o Merizio, né, hoje pré-candidato do partido. Então ele tem um posicionamento dele assim muito definido, né, particularmente, né, dele, né, às vezes não é da maioria do partido, mas ele tem uma linha, né, de raciocínio e também de posicionamento. Então ele se posiciona dessa maneira, né, não sei se o partido como um todo no final vai ser essa a decisão, né? Porque nós temos o governador que ainda, embora licenciado, mas ainda é o governador, ele não renunciou ainda, né, do governo. Então, acho que ainda tem muita água para rolar pela frente. Eu pedi licença hoje de novo para poder viajar, inclusive mantendo o próprio Pinho Moreira no governo. Exatamente. Então, e tudo isso, a gente, nesse momento é difícil de você dizer que lá na frente uma coisa hoje está definido, né? Então, politicamente a gente sabe que coligação, esse tipo de coisa vai rolando, cada um lança um candidato e vai, chega lá no final, hoje tudo que é adversário acaba se juntando lá e bem depois do mês de agosto ali é que as coisas se definem exatamente. Ênio Vime, qual é a autonomia que tem um executivo de habitação nesta sua pasta? Bom, Maurício, falando de setor de habitação e aí vindo para o município, né, então, o ano passado foi feita uma reforma administrativa, a qual foi extinta a Secretaria de Habitação, né, que ela era uma secretaria. Então, aí criou-se a figura do executivo, né, setor de habitação. Pois bem, em tese, teoricamente, seria para ter bastante autonomia. Mas hoje, na prática, a gente tem tido dificuldades, né? Porque daí tem um secretário, né, que politicamente tem um pensamento diferente, diferenciado e age diferente, né? Então a gente toma algumas decisões e acaba daqui a pouco divergindo, né, contrariamente. Então é dificultoso, né, para você hoje estar administrando essa situação. O secretário, no caso, seria o Samuel Ramos. Ele está assumindo qual pasta? Ele é secretário de Assistência Social e Habitação. Então, aí englobou a habitação junto com a assistência social. Sim, perfeito. Então, por isso que aí a divergência de ideias também é questão administrativa, né? Porque cada um tem um perfil de administrar. Então, se a autonomia diretamente, a gente não tem. Você tem autonomia de estar ali comandando ali uma equipe de pessoas, né? Sim. E tudo mais. Mas aí, finalmente, ali quem decide é o Samuel Ramos. E aí a gente, às vezes, acaba esbarrando em algumas dificuldades, né? Então, mas vocês trabalham até em conluio, em conjunto, ou são muitas as divergências realmente, conforme você está colocando? Eu hoje, assim, sou bem franco a lhe falar, Maurício. Assim, até a gente teve, né, oportunidades de ter conversa no ano passado, que o primeiro ano já passou, né? Então esse ano estou aguardando aí uma definição do nosso prefeito, né, porque a gente possa ou permanecer, eu já da minha parte já tive essa conversa definitiva, né, estou aguardando só um retorno do prefeito, ou permanecer ou ir para casa. Então nas condições que está, eu não vou ficar mais. Ah, sim, porque você sente a falta desta autonomia. Exatamente, então isso já estou deixando claro aqui. Mas a gente teve uma conversa, eu acredito, no nosso prefeito, ele quer o melhor para a cidade, ele quer que a nossa equipe, e é necessário que haja em harmonia. Uma harmonia e principalmente que o resultado venha acontecer para as pessoas. Então eu não sou eu quem vou ficar brigando ou discutindo por questão administrativa e o resultado para as pessoas que precisam não aconteça. Então, perfeito. Se eu estou atrapalhando, eu prefiro sair do que
né, continuar... Não adianta ter a caneta, mas não ter tinta. Exatamente, então continuar atrapalhando. Então, essa é a minha posição nesse momento, né? Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial e já estaremos de volta com a nossa sala de visitas. Confira os dias de oferta no Super Alvorada. Terça, frutas e verduras. Quarta, café colonial. Quinta, material de limpeza. Sexta, carnes e verduras. Sábado, carnes. E sabadão de ofertas. Alvorada, preço baixo é aqui. Lagianas e lagianos, voltamos com a nossa sala de visitas, pela Rádio Princesa e pela Nova Era TV. O nosso convidado muito especial hoje é Enio do Vime, executivo de habitação. Enio, e com referência à Secretaria da Habitação, Áreas Verdes, existem muitas pessoas que até lá no passado ganharam por parte do município um terreninho. Outros ganharam o terreninho e a casinha, mas acabam negociando, revendendo aquilo que ganharam para usufruto. Isso não é ilegal? Totalmente ilegal, Maurício. Porque um bem público ele não pode ser vendido, né? Por isso a pessoa foi lá justificando que tinha uma necessidade, porque precisava, por isso, por aquilo, né? E daqui a pouco ela tem a posse desse bem e se acha no direito de negociar como se fosse dono, né? Existe alguma fiscalização por parte da sua secretaria nesse sentido? Existe alguns, quando vai denúncia, né? Lá diretamente, né? Vai pessoas fiscalizar, vai lá ver o que está acontecendo, né? Qual é o procedimento? Digamos que um cidadão, ele ganhou uma área verde, ganhou uma casa e acabou vendendo. Essa outra pessoa que comprou, que adquiriu e está morando, no momento em que há a denúncia, qual é a função de vocês? É tirar essa pessoa que comprou? Como que é? Pode até ser tirado, porque aí do setor de habitação gera-se um processo administrativo que vai para a PROGEM, né? Que é o setor jurídico do município, para a Procuradoria do município. Uhum. E aí eles lá vão chamar as partes envolvidas, né, no processo, um que vendeu e outro que comprou, para esclarecer a situação. Acaba em alguns processos que os dois acabam perdendo. Isso está lembrando, Enio do Vime, o cidadão que rouba e acaba vendendo, receptação. Porque se é ilegal, e se a pessoa adquiriu um terreno, se ela ganhou o terreno, o lote e a casa por parte da Secretaria da Habitação, em momento algum ela podia vender. Mas se a outra pessoa compra, que aquele que não, é uma espécie de receptação, né? Exatamente, até porque tem os artigos que falam ali no termo de doação, né, para a pessoa que ele é um bem que ele não pode vender. Né? Então tem que chamar bem a atenção, principalmente das pessoas que, se procuradas por alguém que queira vender terreno ou residência em área verde, que por favor não adquirem em hipótese alguma, né? Exatamente, então a única possibilidade, quando eu não quero mais esse imóvel, né, eu, por uma razão ou outra, eu tive condições financeiras, melhorou minha situação financeira, eu quero comprar uma casa, um terreno, né, particular, eu vou lá e devolvo. Né? Mas esse por acaso, ela pode pensar assim, né? Essa pessoa tinha uma casa, mas era muito simples, era muito humilde, e ela fez benfeitorias na mesma. Talvez até em função disso ela queira revender, né? Mas não pode. Em alguns casos, a casa em si ela pode vender, né? Desde que seja de madeira que possa tirar dali. Ah, que possa retirar. Se for de material, não. Porque aí só demolindo, né? E demoliu perde tudo. Então aí a questão é a seguinte, o terreno ela não pode vender.
Então, o que ela fez em cima, se é uma casa de madeira, ela pode tirar. Se for de madeira, pode vender. Exato. Se for de material, Sim, não tem como. Não tem como. Então, agora, se foi na área verde, que o próprio município doou a madeira também, aí não pode também. São muitas as áreas verdes no nosso município? Existe um estudo, uma análise, um mapa que fale sobre isso? Tem bastante, Maurício, tem bastante. A gente está fazendo um levantamento prévio agora dessas situações aí, né? De áreas irregulares e tudo mais, mas a maior região que nós temos hoje no município é a região do Morro Grande, né? Que só no entorno dali, hoje, se fosse cumprir a risca para tirar o pessoal dali para realocar em outro local, seria necessário uma aquisição de no mínimo 500 a 600 lotes. Né? E existe muitos locais de risco ali no Morro Grande, não é? Exatamente, ali já foi interditado por outras oportunidades, né? E acaba o pessoal voltando para lá. Até quando foi criado o loteamento Gralha Azul aqui, já era para tirar o pessoal de lá. Muitos vieram para ali, daqui a pouco pegaram o terreno ali e voltaram, acabou ocorrendo aquilo que você acabou de falar. O loteamento Gralha Azul ali e voltaram novamente para lá. O loteamento Gralha Azul hoje é um bairro. Em vez de loteamento, é um bairro. Inclusive, já foi asfaltado a via principal. Ali é tudo área verde? Não, ali é loteamento. Porque ali foi feito um decreto de desapropriação. Até por isso que hoje está sendo regularizado através das escrituras, né? Que foi o primeiro loteamento que o prefeito determinou que iniciasse por ali a questão da confecção das escrituras. Né? Em termos legais, então, explique, por favor, para o nosso telespectador e o nosso ouvinte, a diferenciação entre área verde e loteamento. Então, área verde é aquela área que, quando se cria um loteamento, destina-se uma área verde. Né? Aquela área verde ali é para a construção de algum bem público, né? Ou seja, para a associação de moradores, ter uma sede, para fazer uma praça, para fazer um parque e tudo mais. Isso é criado área verde. Cada loteamento que se cria no município, obrigatoriamente tem que ter área verde. Loteamento é aquele que é desapropriado, né? Baixa-se um decreto, né? O prefeito baixa um decreto, desapropria aquela área, né? Vai ser criado tantas unidades habitacionais ali naquele local. E a comercialização desse loteamento é feito pela própria prefeitura, porque o futuro proprietário, aquele que vai adquirir um lote ali, ele tem que pagar. Ele tem que comprar de alguém. Ele compra do município? Não, nem sempre assim. Quando existe alguns tipos de loteamentos, né, que a pessoa não paga nada. Um exemplo foi o Gralha, né? As pessoas que vieram para ali, vieram realocadas de outro setor de áreas de risco. Então ali são pessoas que não têm poder aquisitivo de compra, né? E aí acaba sendo doado, né, para aquelas pessoas, né? Ele faz aquele termo, o ato de doação do terreno, e quando é construídas as casas também juntamente com as casas. Tem aqueles loteamentos que tinha o projeto Minha Casa Minha Vida, né, que teve aqueles apartamentos, e quando também tem questão de casas, né, que aí vem pela Caixa Econômica, e aí sim, aí muitos deles acaba quase a maioria, embora sendo uma prestação mínima, mas existe daí um contrato comercial com a Caixa, né? Então aí é diretamente com a Caixa que faz um contrato, né, comercial e tal, e aí a pessoa tem aquele perfil, né, que basicamente tem as exigências, né, do Ministério da cidade, que exige ali o mínimo, né, já um dos requisitos é o Bolsa Família e tal, enfim, que a pessoa se habilite para conseguir esse empreendimento. Enio, há quantos anos você já está na vida pública? Olha, eu iniciei juntamente com o nosso governador hoje ainda, Raimundo Colombo, foi em 94. Assim, me envolvi diretamente com a política, né? Mas assim, acompanhei sempre a minha vida toda, né? Mas entrar na vida política mesmo, que eu fui candidato, eu fui em 96. E na experiência acumulada, você diria hoje que está decepcionado com ela, ou que realmente pretende continuar e, quiçá, quando tivermos eleições novamente, ser candidato a vereador? Maurício, nós estamos passando, assim, eu pessoalmente, né, primeiro como cidadão brasileiro, a decepção é grande pelo momento.
mas vejo que não é momento de desistir de lutar pelo país. Não é só pelo nosso município. Hoje, como cidadão brasileiro, a gente vê a importância que vai ter esse ano o voto do cidadão. Porque não vai um presidente ser nomeado para lá sem o voto do povo. Né? Não vai. Vai ser o povo que vai escolher. Mas então muitas pessoas estão, eu vou anular, eu vou votar em branco, eu não vou votar. Eu, particularmente, embora sendo político, hoje eu não tenho candidato para votar. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Está tão difícil a política nacional, está tão difícil se encontrar um candidato, principalmente à presidência da República, que por mais que se diga não se deve votar em branco, está difícil de criar essa conscientização de que a maior arma que temos é o voto, né, Enio? Exatamente. E Salvador da Pátria não existe. Não tem. Então, não existe. Então, com certeza vai ter um grande número de candidatos por aí, né? E é um momento que é preciso passar uma peneira muito grande. Eu acho que tudo que aconteceu e que vem acontecendo no Brasil é um momento ruim, difícil, mas talvez seja um bom momento para que as coisas comecem a melhorar, né? Porque nunca teve tão difícil, tão ruim, aparentemente, né? Como está agora. Então é um momento que você sai dessa condição de péssimo para melhor. E como é que se melhora? É você escolhendo bem, é definindo, porque às vezes nós só temos aquela... Nas últimas eleições que a gente participa e que vê, desde que se tornou um país democrático, saiu do período da ditadura, né? Criou-se a rivalidade, parece que do Internacional e o Grêmio, né? E as pessoas, ou elege um do Grêmio ou um do Internacional. E aí a coisa andou e vem andando todos esses anos e chegamos agora nesse finalmente aí que agora extrapolou, né? Então, nunca vi tanto político preso, né? Todo dia surge mais um. É verdade. Porque antigamente seria lá um outro, mas muito raro, né? E hoje, assim, é uma coisa que daqui a pouco vai faltar cadeia para tanta gente, né? Este foi Enio Dovimi, executivo de habitação. E como de praxe, alguma pergunta que não tenha feito e que o amigo gostaria de ter respondido? Bom, Maurício, só para encerrar assim, né, falando de setor de habitação, então a gente gostaria só de deixar assim o nosso agradecimento pela oportunidade de estar falando aqui e dizer que estamos lá para atender, né, enquanto estiver à frente desse setor de habitação hoje, né. Estamos no aguardo aí de algumas definições, né, que nosso prefeito pediu que a gente aguardasse, né, então estamos aguardando, porque o objetivo maior que a gente tem é fazer o melhor possível. Existe então, data definida para você saber se continua ou não no cargo que ora ocupa? Na verdade, seria até o fim desse mês, né, que a gente teria uma definição aí por parte... No caso, até amanhã, né? Amanhã é dia 28. Exatamente. Então, para a gente ter aí... Porque é necessário projetar, é necessário planejar e a gente tem muitos projetos em mente pela frente, né? Nós temos projetos em andamento, né? Que hoje nós temos o loteamento da ferrovia, né? Que a gente está procurando fazer o encaminhamento mais breve possível para a gente ter como disponibilizar para a comunidade. Temos aí o Ponte Grande ali, que a gente iniciou alguns dias atrás, juntamente com o nosso engenheiro André, fazendo contato com a empresa, né, a construtora, porque tem algumas pendências que precisa acelerar para entregar o mais breve possível, né, porque já as casas que foram construídas lá, elas estão depreciando, elas estão já, como diz o outro, à beira assim de ter que estar novamente pintando, novamente reformando, que ainda ninguém usou. Então isso precisa ser urgentemente, então a gente está preocupado com isso e até porque o município vai acabar saindo de 111 aluguel social, né, que paga hoje, para manter essas famílias que foram tiradas da beira do rio, que vão ocupar essas unidades. Então seria um recurso maior para estar disponibilizando até para a aquisição de madeira, para estar construindo novas casas para as pessoas que precisam, né? Pois não. Este foi o executivo de habitação, Enio Dovimi, nosso convidado muito especial aqui na nossa sala de visitas.